esqueci. Esqueci de pegar. E ainda tinha lembrado, não esqueço logo. Gente, eu estou tão focado nesse tal de bolsa de valores esses dias que deixa eu contar para vocês até chegar mais 3 pessoas. Estou tão focado nessa bolsa de valores que eu esqueci um monte de outras coisas. E aí todo dia eu venho fazendo a operação e venho ganhando. Tem dia que eu ganho 5 mil, tem dia que eu ganho 10, tem dia que eu ganho 3, tem dia que eu ganho 7. Aí hoje eu perdi 210. 210 mil. 210 mil reais eu perdi. Aí, rapaz, eu falei, porque já foi 2 vezes que eu tomei 2 pauladas assim. Eu fui ganhando um pouco, fui aprendendo, ganhando. Uma vez o Matheus estava aqui, eu falei, peraí filho, vou te mostrar. Aí eu vi, a gente não pode fazer. Tem muita coisa que eu anotei, ó. Estou escrevendo um livro já sobre as técnicas, sobre como ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. O Calilzinho, quando aprender, esses meninos novos, quando aprender isso aí, ó, não tem para ninguém, porque a meninada é mais fácil que a gente. Então, olha aqui, eu já escrevi 50 páginas. Agora, o que eu fiz? Um relatório do que eu não devo fazer. Nunca. Então, por exemplo, ele não deve entrar na bolsa de valor para se mostrar, para mostrar para o outro, vem cá ver como é que é. Não pode. Porque é ferro. O Matheus veio e falou, eu fui mostrar, vamos fechar o computador. Fomos almoçar com o outro, tinha perdido 70 mil. Aí, fiquei doente. Falei, doente não, fiquei chateado. Eu fiquei bicudo, né, cara? De mau humor. Meia hora também, né? Um pouco eu falo, pô, por que eu estou assim? Né? Eu que estou cavando minha sepultura, por que eu estou ficando de mau humor? Eu não posso me dar esse direito. Posso, né? Aí fui para cima, recuperei, porque você perder é uma pancada, você ganhar é no dia a dia. Recuperei, então ajustei, aí esses dias perdi 100 mil, né? Aí fiquei mal, aquele dia eu fiquei triste. Eu fiquei mal não é pelo 100 mil, fiquei mal porque eu fiz um mau negócio esses dias. Eu venho vindo de uma carreira de mau negócio, mas eu esqueço de olhar, esqueci, coisa que a gente não pode fazer, de olhar os bons negócios que eu também fiz, a casa que a gente está morando, os negócios que deram certo. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, porque a mente ela vem igual um machado na nossa criança. Ela busca a tua criança ferida. Qual que é a tua ferida de infância? Abandono, rejeição, eu fui ridicularizado, né? Medo. Então aí a tua mente ela vem te cutucando na ferida da infância, né? Então aí eu falei, opa, peraí, o que eu estou fazendo comigo? Fiz um ritual sozinho aqui, né? De rapé mesmo, já vomitei, e passei uma tarde aí peguei e falei, bom, eu estou com algumas crenças. Detectei a crença de que eu achava que Jesus não estava feliz. Detectei a crença de que talvez o dinheiro pudesse me travar. Detectei a crença de que isso pode atrasar o meu maior projeto, que é ligado à minha missão. E depois fui vendo as coisas que foram acontecendo no entorno, como é que essas crenças, algumas ainda preciso trabalhar, mas como é que elas vinham me atrapalhando. E o Teta Healing faz essa limpeza, né? Você vai fazer o Teta com a gente, o Marco, e aí eu fui vendo como é que isso vinha não, preciso modificar isso tudo já. Não trabalhei tudo, mas trabalhei um pouco. E outras que são humanas mesmo, né? Como a bolsa de valor, o cara que tem medo, o medo ele te impede de ganhar dinheiro. E a ambição desmedida, o olho gordo, te faz perder. Então você tem que trabalhar nela com equilíbrio. Então eu comecei a perceber também que ela pode ser uma grande ferramenta para me ajudar a ser pessoa melhor. A olhar para mim. Por que eu fico tão mal assim quando eu perco e não quando ganho? Né? Por que é que o material, que eu permito ainda que as
as situações externas me mexam tanto comigo. Porque se eu perdesse os 500 mil que está lá, que nem são meus, né? Porque eu tenho que pagar esses 500 mil até o final do ano, o rapaz comprou um imóvel, já dei 1 milhão, falta só 500, e esses 500 é dele. Mas é como eu tenho que pagar até o final do ano, eu estou trabalhando com ele. Mas se eu perdesse os 500, né? Vou vender outra coisa, vou trabalhar, vou me virar, vendo o próprio imóvel, né? Não é? Tudo é crença, né? É como a gente tem que se vigiar. Mas hoje, rapaz, hoje a paulada foi grande. E aí eu falei, mas por que eu tomei essa paulada, né? E aí, de tarde, consegui jogar esse prejuízo. De tarde não, era... Que hora? Às vezes 1h30. A hora que você foi, eu estava mal, né? Mais cedo. Bom, aí eu consegui jogar esse prejuízo, esse movimento inteiro, para o mês que vem. Que chama rolagem, uma técnica que eu aprendi e que eu vou ensinar. Então, se o mês que vem a ação que eu estou trabalhando, um derivado dela, que caiu R$2 hoje, ela voltar, ela tem 30 dias para voltar, eu não perco mais nada, ela ganha 30. Se ela voltar amanhã, aconteceu isso. Se ela não voltar e der pau, eu já tenho uma técnica, pouca gente sabe fazer isso, de jogar para outro mês, às vezes até ganhando uns centavinhos. Mas ontem à noite, 3h30 da manhã, eu levantei chateado, eu já tinha tomado prejuízo, não tão grande. E fiz uma oração assim, eu não gosto de orar por dinheiro. Não gosto. Mas eu estava... A orientação. Eu estava inquieto, sabe? Eu estava inquieto, falei, Jesus, eu quero tirar isso do meu coração. Se a percepção for para que eu não mexa mais com isso, então que eu não mexa, né? Mas não quero ficar desse jeito. E de manhã estava claro essa operação, para eu sair dela ganhando 20 centavos em 180 mil, eu sairia, ia ficar nesse trâmite, posso perder os 200, mas já com 36 mil positivo, e eu não fiz. Foi outra, sabe, aquele pânico, você não sabe como se movimentar, tá bom. Mais tarde eu dei uma outra guinada, uma estratégia, consegui sair e jogar para frente. Não ganhei os 36, mas não perdi os 200, que estava perdido. Ficou para o dia 20 do mês que vem, ela levantando, ela vai levantar dia 20, levar no outro dia 16, não no outro dia 20 ou no dia 16, nos términos dos prazos que quem fizer o curso vai entender. Mas moral da história, aí eu fui me checar, fiz um rapé, já saí andando com o rapé para dar comida para os cavalos, para os bichos, já trombei, já arranquei um tampo do dedão. Saí bem, cheguei a parecer um doido, né? Andando na terra, descalço, sangrando. Aí fui derraçar os bichos e tal. Aí veio o insight. Eu sonhei há uma semana atrás que eu queria essa resposta, sabe? Porque, cara, eu gosto de auxiliar as pessoas. E eu gosto de viver bem. Todo mundo que me conhece sabe disso. E eu gosto que quem está perto de mim viva bem. Viver bem é de cada um. Tem uns que para viver bem precisa de 10 mil por mês. Então, para viver bem precisa de 50, então para viver bem vive com 2. Né? Não tem ninguém que não precisa de nada. Deve até ter, né, andarilha e outros, mas de modo geral, o cara às vezes tem a receita já, né? No meu caso, eu tenho receita, mas sempre falta um pouquinho, porque a gente está sempre fazendo uma coisa e outra, acudindo um, acudindo o outro, fazendo as vontades, mas vai parar de faltar agora. Aí me veio a recordação do sonho que eu tive, que era para eu ter enfiado todo o dinheiro ao contrário, em pó de put. E se eu tivesse feito esse dinheiro todo ao contrário, igualzinho veio no sonho, e no dia eu falei, tô achando que é sonho, porque o mercado estava ao contrário, estava virado, que sonho, eu acho que eu estou vendo esse sonho, mas veio para eu fazer diferente, olha que loucura. Se tivesse feito exatamente como foi ordenado, eu tinha ganho acho que uns 400, 500 mil. Então, aí outra resposta, nós fomos lá no Toninho, em Pindorama. Eu quero um dia marcar para irmos todos juntos, lá em Pindorama. Lá no Toninho eu perguntei a ele, falei, eu estou fazendo um negócio assim, essa forma, e disse, se é legal, se é honesto, você ainda tem cargo com dinheiro, você tem pessoas que ainda dependem de dinheiro que convivem com você.
você ainda tem karma com dinheiro. Se é honesto, não vejo nenhum empecilho. Ele falou sobre o karma no meio bom. Karma bom? Porque ele falou assim, você tem um karma com dinheiro, mas não que isso seja ruim, né? Não, ainda tem um trabalho a desenvolver com dinheiro. Né? A questão quando é kármico, muitas vezes a gente leva o karma como débito. Não, débito de aprendizado, você ainda tem algo a aprender nisso. Tem que desenvolver coisas relacionadas a isso. Isso é karma. Né? E essa câmera está ligada? Então vamos iniciar o estudo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que depois que eu fiz essa. Eu mudei, fiquei tão bem que eu já dei um couro no Mateus no bilhar. 2, eu acho. O Ricardo tadinho, vamos até um apelido para ele. Depois do terceiro couro consecutivo. E aí foi só alegria, mas eu fiquei triste. Natural ficarmos tristes. Não muito tempo. Não muito tempo. Dá para mudar? Tem alguma coisa que posso fazer? Vou lá fazer. Não tem o que fazer? Não tem mesmo? Não. Então, quanto minuto, quanta hora, quanto dia eu mudo disso aqui? É só isso que a gente se permite. Pôs a sorrisão no rosto, se recuperar bem, se não recuperar, não é a uma pauta. Vida que segue. Com alegria. Com alegria. Pessoal, vamos fechar os olhinhos. Vamos. Hoje a gente vai fazer, mas não vai ser só um ano atribulado, não. Vão ser tempos atribulados, vão ser tempos difíceis. Não sei se alguém de vocês aqui, minha mulher lembra. Lembra quando começou a história da pandemia? Eu estava um tempo, não era só para o mundo, mas era para mim específico, um tempo muito difícil. Sim, pelo que você estava passando na vida, né, tio? Era uma época muito difícil, né? Talvez tenha alguma relação, eu não sei, realmente não sei. Espero não vai passar aquilo de novo. Amém. Não vai passar, tio, você já se libertou disso aí, Mas- você está agarrado no trabalho. Você tem tudo o que precisa para não passar mais. Conhecimento, trabalhando bem, está num lugar amparado, tem uma estrutura familiar maravilhosa. É amado, é amoroso. Né? Então, Tem buscado se evoluir, né? isso. Eu gosto. E eu tenho trabalhado muitas coisas do meu outro lado, sabe? Um outro lado, sabe, desejos, coisas. Vicissitudes, né, tio? Coisas que todo mundo tem. Nós estamos aqui para te apoiar, tio. E nós estamos aqui para te apoiar. E estamos aqui para receber teu apoio. Todos nós vamos. Isso aí, todo mundo junto. Quando aconteceu, eu falei para algumas pessoas que não ia passar assim tão rápido. E aí alguém falou, uns 2 meses, falou, isso vai virar um ano. Mas eu li a carta de Ismael. Quem aqui leu a carta que Ismael foi psicografada num livro agora pelo Divaldo? Vocês sabem quem é Ismael? Ismael é o mantenedor do Brasil para a espiritualidade. Ismael, assim como Jesus, né, teve na criação do planeta e tal, mas Jesus disse, deu a Ismael, incumbiu a Ismael, assim como incumbiu ao profeta Maomé, de cuidar da parte árabe. Ismael está aqui cuidando, mantendo o Brasil. Tem alguma coisa a ver com Ismael ou Laurão? Eu creio, tio, acho que não. Acho que não. Esse Ismael que teve com Jesus, mas pode ser, eu não tenho uma resposta negativa para te dar sobre. Não posso dizer que não. Eu não tenho conhecimento. Mas eu vou buscar. Mas esse Ismael que teve com Jesus, muitas vezes, né, ele foi incumbido por Jesus para cuidar do Brasil. Porque é esperado ao Brasil que receba os povos de fora. Então todo esse trabalho dos governos aí, alguns abrindo para que as pessoas venham à vontade, outros segurando que não seja à vontade,
tem um equilíbrio nessa balança, mas virão. Porque é dado ao Brasil isso como missão. Ismael, então, ele escreve sobre esse tempo. Mas era esperado, até Chico tinha dito, né? Chico não fazia previsão, mas ele dizia algumas coisas sobre o que poderia acontecer. Então, se a humanidade não tivesse feito uma certa mudança que ocorreu para atenuar um pouco o que teria que acontecer se não houvesse mudança, era esperado que o planeta passasse assim por provas muito mais pesadas do que o Covid. Essas provas, nelas estariam incluídas tsunamis, outras situações, algumas vêm acontecendo, guerras que também vêm acontecendo, mas num potencial muito maior, né? Então existia ainda, a gente ainda tinha um medo, mas uma preocupação com isso. Foi atenuada, a carta de Ismael fala bem sobre isso. Eu não trouxe a carta, mas eu fiz um resumo da leitura, né? Então ele começa falando que a gente conhece a história, nós conhecemos pela ciência, a história da nebulosa que se formou, de onde sai onde vem a formação do nosso sistema solar lindo, posterior ao nosso planeta, né? Até o ponto em que os mares se acalmam, em que se cria 60 quilômetros de expansão de camada de oxigênio, né? Para que depois comece a surgir os primeiros seres, para depois a vinda de outros seres para cá e com essas visitações chegar ao ser humano, e depois de alguns, ele não esmiuça isso, mas eu estou parafraseando, né? Depois de algumas raças, nós como quinta raça adâmica aqui no planeta, né? No ponto que nós estamos hoje. Pós a habitação pelo homem vieram os mensageiros de diversas formas, né? Não digo que pós, né? Junto, nos guiando na missão de crescer para Deus. Essa palavra é dele. Crescer para Deus é o retorno ao Pai, é largar as vicissitudes, os instintos, para ir aflorando a intuição, né? Para ir sublimando os desejos da carne até chegar num ponto onde a gente possa identificar o Criador na gente, no próximo, em tudo, né? Mas uma identificação não mais só mental, que ela começa na mental, né? Mas uma identificação com o coração, para esse retorno ao Pai. Tivemos a honra de receber o engenheiro Mor, o criador da ideia do planeta, quem concebeu o planeta, que é Jesus, né? Aqui ele veio nos visitar algumas vezes no século passado. Jesus evitou grandes tormentas para a gente, né? Com uma das suas visitações aqui, mas ele encarnou no próprio planeta Terra. Nós tivemos a honra de receber ele encarnado aqui, dando um exemplo para a gente. Infelizmente, muitos ainda seguindo somente os instintos, plasmaram grandes males através de atitudes e pensamentos ruins, distorcidos, desconectados com o Pai, gerando calamidades inomináveis. Muitas vêm passando, a gente vem passando por diversas turbulências e calamidades planetárias, nem sempre a gente percebe, porque nem sempre está no nosso entorno. Hoje, com a globalização, o WhatsApp, etc., a gente consegue ver um pouco mais do que acontece no mundo. Mas o cara que estava vivendo na Síria, no Iraque, quando foi o Obama ou foi o Bush, né, que invadiu o Iraque? Quando o Bush invadiu o Iraque, quem vivia lá sentiu na pele. Quando do Holocausto, quem vivia, um judeu vivendo na Alemanha, sentiu na pele, né? Quando os próprios judeus, há 6.000 anos atrás, invadiram Canaã, quem vivia lá sentiu na pele. Palestina também. Está sentindo na pele.
Então, às vezes está distante da gente, mas o nosso irmão que está lá, muitas vezes foi nós que tivemos há pouco tempo, né? Com certeza em algum lugar. Por que alguém ainda está colhendo essa calamidade? Porque plantou. Em contrapartida, a rigor da lei divina, o progresso alcançou o nosso planetinha Gaia. Alcançou. Eliminou no processo, pouco a pouco, através dessa purificação. Vem eliminando a injustiça em alguns lugares, a promiscuidade, a vileza moral, de muitos que nem estão percebendo ainda a dizimação do que está acontecendo. Só um pouquinho, tio. Comunidades deveriam ter sido aniquiladas aí em guerras sangrentas, fraticidas. Foi atenuado, não interrompido. Por que não interrompido? Pois muitos ainda preferem o caos. Muitos ainda estão buscando o caos. Esses serão deportados para outros orbes. Esses são aqueles que serão levados, que vão sentir lá o choro e ranger de dentes. Esses é que vão, em momentos de despertar, em momentos de desencarne, lembrar desse planetinha amoroso, desse lugar lindo, lembrar dos familiares que não conseguiram, que não foram, né, que eles não conseguiram acompanhar por escolha, por má escolha. Então a situação pela qual estamos passando ainda é muito mais séria do que a gente pode imaginar, segundo Ismael. A pandemia será acompanhada, isso aqui eu estou parafraseando ele, mas não tem uma palavra diferente do que está lá, não tem a ideia é a mesma. A pandemia será acompanhada por uma realidade ainda mais cruel, consequência dos desmandos desses detentores de poder, de alguns governadores do mundo aí, que infelizmente politizaram a doença a custo de milhares de vidas, sem se importar com o que está acontecendo com ninguém. Esses, felizmente, ou felizmente, porque é assim que a lei da ordem e progresso, vão sentir na pele o que estão criando. Mas muitos da gente ainda vai purgar as consequências disso, né? Eles não fugirão ao resgate necessário. A doença e os derivados dessa doença vão se prolongar. Muitos ainda, nós veremos fome em muitos lugares, muito, miséria, abandono. É triste, né? Mas é um movimento que o planeta está fazendo. Para muitos, resgate coletivo. Quais são as nossas armas? O que a gente pode fazer? Como a gente pode, não digo sair ileso, ninguém vai sair ileso, numa transformação em massa, e nem é isso que é o nosso projeto, mas o que a gente pode fazer para sair da melhor forma possível e auxiliar ao máximo a próxima. Ismael continua na carta. Usemos nossos tesouros de amor e caridade. Parafraseando, todos os temos. Todos nós temos esse tesouro, está aqui dentro. Vamos usar isso. Somente o amor tem o poder de vencer a árdua batalha terrena. A ele, ajuntemos a nossa maior arma, o Evangelho de Jesus, que pode vir de uma outra forma, em outro formato para muita gente. O formato do Bhagavad Gita, o formato de tantos outros ensinamentos, dos yogis e de tantos outros aí, do budismo, não importa. Usemos a amorosidade e o exemplo do nosso mestre para com o próximo. Essa é a melhor forma da gente aguentar as pancadas, a enxurrada que virá. Está vindo, né? Já estamos passando. Em alguns lugares virão em outras roupagens,
em outras leituras, em outros estudos que nós estamos fazendo também, mas está alinhado com o que Cristo falou. Fala, tio. Muita gente está sofrendo hoje conturos no passado, né? Todo mundo está sofrendo na guerra porque no passado fez a mesma coisa, né? Mas e antes disso? Por que ele... Tio, você lembra do exemplo que eu dei do índiozinho? Lembra claramente? Lembra. Exatamente isso. A todo momento nós tomamos decisões. A todo momento. As decisões egoísticas, as decisões olhando só para mim, as decisões em que eu não olho para o meu próximo, mancham, trazem um pontinho que vai ser cobrado como ensinamento, para que eu não repita, para que eu aprenda. Então, por exemplo, desde a primeira decisão, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a pergunta que uma das perguntas que Kardec faz é se existe um exemplo a ser seguido de perfeição moral. E os Espíritos respondem, sim, Jesus. E tem uma pergunta lá que fala que Jesus foi tomando decisões por decisões corretas. Então é aquele índiozinho de primeira encarnação com hominídeo, que sai para buscar o alimento para a família dele, e na floresta encontra uma índia de outra tribo, e tem na frente dele a decisão de abençoar, não olhar para ela, olhar e cumprimentar, ou sequestrar, estuprar, levar para a oca dele, só sequestrar, estuprar, nem levar para a oca dele, só sequestrar, estuprar e matar. Ele vem com todo o instinto, que ele é a primeira encarnação. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas muito real, muito factível. Porque nós somos esse índiozinho. E lá em algum momento, ou nós escolhemos olhar para a indiazinha e compartilhar com ela a caça, ou fazer dela a caça. Mas o Cristo deve ter feito essas coisas para ele chegar. Talvez, mas segundo o Livro dos Espíritos, ele não errou não, ele fazia as decisões corretas, mas com certeza ele passou pelo momento de decidir. Mas então já nasceu um ser perfeito, assim, Não, teoricamente não. Teoricamente não. Mas são decisões que vamos tomando a cada passo. O Evangelho diz, o Livro dos Espíritos diz isso. Temos outros estudos que já dizem que Jesus passou pela nossa situação em bilhões de anos atrás. Qual você acha? Eu creio que Jesus passou por muita coisa para chegar onde ele está. Eu acredito que ele passou pela nossa situação também. Possivelmente. Mas ele disse o seguinte: Pedro, quando Jesus disse que era hora de voltar ao Pai, Pedro, chorando, disse: não nos deixe órfãos, mestre. E ele disse: eu vou ao Pai, eu rogarei ao Pai, para que vos envie um Consolador. Eu rogarei ao Pai, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito renovador. Nós estamos diante desse conhecimento. Está aí para a gente não precisar passar mais por turbulência, como que eu contei hoje. Que embasado naquele conhecimento, eu não precisaria ficar nem 3 minutos triste. Poderia ficar assim. Claro que exige uma responsabilidade, pois eu sou detentor de alguma coisa onde eu posso auxiliar pessoas, né? Então eu preciso usar disso com seriedade, mas não por ego, por nenhum motivo do ego deveria ficar triste. Fenômenos diversos marcaram o nosso século XIX. Kardec foi convidado a estudar esses fenômenos. E lá chegando, por uma curiosidade, o que achou absurdo,
as pessoas atribuírem inteligências a mesas, pois as mesas dançavam. Quando ele começou a fazer perguntas inteligentes, ele obtinha respostas dessas mesas. E daí ele percebeu que havia um princípio inteligente por trás. E ele que tinha essa missão, veio para essa missão, começou a codificar a doutrina espiritista, espiritualista. Então, se eu não me engano, em 1857 ele concluiu o Livro dos Espíritos. Ele recebia cartas na época de diversos médiuns, diversos sensitivos, que ele mandava pergunta, ou para alguns ele nem mandava, e vinha a resposta. Quando as respostas batiam, ele inseria. Então ele tinha uma frase que ele dizia que era melhor refutar 9 mentiras, 9 verdades, que aceitar uma mentira. Era melhor ele perder as 9 verdades do que colocar uma mentira ali. Um trabalho muito sério de um pesquisador, de um doutor, de um cientista, né? Essa é a volta do Cristo. Esse é o renovador que o Cristo prometeu quando disse que não nos deixaria órfãos, né? Está aí para a gente. Estrelas que caem do céu, espiritualidade vindo em auxílio do homem. Terceira revelação cristã. Primeira revelação cristã, quem sabe? Primeira, quem é? Moisés. Primeira revelação, Moisés. Hã? Ouviram? Sim, os 10 mandamentos. Segunda revelação? O próprio Cristo. O próprio Cristo veio pessoalmente trazer o amor como mandamento. E a terceira revelação, nós estamos vivenciando ela. Para quê? Para seguir o exemplo do ser mais perfeito que Deus enviou para a gente como exemplo e guia. A Unesco, acho que no final do século XX, meados do século XX, ela lançou uma carta convidando as pessoas à paz. Essa carta cabe igual uma luva para a gente, para esse momento que nós vamos chegar. Que é esse momento, aliás, nós estamos vivendo, né? Como vai ser esse 12? Como vai ser agora esse momento 2021? Vou contar, tio. Essa carta, ela nos convida, em primeiro lugar, para ser a paz que a gente quer. Então, aqui eu trago alguns estudos em cima dessa carta. Por sermos animais em evolução, a primeira coisa que a gente tem que começar a cuidar é das nossas reações. Toda reação baseada em instinto, toda reação baseada na agressividade que nos é natural, porque nós há pouco tempo atrás, há poucos milhões de anos, nós estávamos correndo de bicho, correndo atrás de bicho, como bicho, para comer bicho e para não ser comido por outro. Então, nós somos novos nesse mecanismo de sutilizar a emoção. Então, a primeira atitude nossa é cuidar para não ser reativo. Melhor dormir aqui do que ficar acordado no ar. Deixar essa bonitinha que já vai passar. Se a única diferença entre nós e Jesus é a idade, fica fez todas as coisas certas. Então, essa é uma resposta que foi dada para Kardec há 160 anos atrás. Né? Talvez era o que era necessário ouvir. Mas, nesse exato momento, você já tem consciência. Para todas as suas decisões de agora para frente ser baseado nisso. Tem ou não? Você acha que tem? Consciência para, de agora para frente, todas as decisões serem baseadas no correto? Sim. O que pode faltar então para a gente?
Tem. Posso? Tem. Habilidade. Então, positivo. Habilidade. Treino. Como é que cria habilidade? Treinando. Mas pode ser também que Jesus tenha errado com nós? Pode ser. Pode ser. Mas vamos partir do momento nosso. Vamos deixar Jesus agora na época dele lá. Vamos partir do momento que nós estamos aqui. Tá? Desse momento agora para frente. Eu também prefiro acreditar que sim, tio. Mas isso é irrelevante. Por quê? De agora para frente, o que eu preciso para não errar mais? Conhecimento de como faz o certo. Tá aí. Usa o Pentateuco, vai ler, vai buscar depois o que é chamado de terceira revelação, que são os livros do André Luiz. Vai ler André Luiz e vai trabalhar no bem e vai se olhar, que é mais importante que tudo. Cada atitude, cada resposta. Eu dei o meu melhor em cada resposta. Eu fiz o meu melhor. Eu não fui grosso em momento que eu não deveria ter sido. Aliás, nenhum momento de deve. Eu fui firme o necessário, fui amoroso no mesmo tanto. Eu tenho entregado amor com regra em todos os lugares. Tenho entregado amor incondicional também. Tenho acreditado. Essa é a busca para cada resposta. Quando a primeira revelação de Moisés, quanto tempo depois eu acho que Moisés foi adulterado, no oráculo no mesmo livro? Tio, eu não sei. Mas eu sei te dizer o seguinte: vocês estão fazendo a pergunta do Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Para aquele momento, a resposta sobre Jesus foi essa. Para o momento do Moisés, os 10 mandamentos para aquele povo eram extremamente. Moisés acrescentou os mandamentos dele, mas eram extremamente para aquele momento. Por exemplo, lá falava sobre servos, sobre como tratar o seu servo. Hoje ninguém mais tem servo. Em alguns lugares ainda, infelizmente, tem. Mas a escravização não existe mais. Tipo uma Torá, justamente. Sim. Parte. Por exemplo, tem um trecho que falava de Guerra Santa, por exemplo, você tinha que invadir para cada. Não, mas isso são enxertos, tio. Enxertos dos homens da época. Vamos falar sobre isso depois. Deixa eu alinhar isso aqui. A população inteira. São enxertos das pessoas da época. Cada um da sua época ia fazer um enxerto. Esses enxertos, a meu ver, totalmente desnecessários, desvirtuaram o planeta, trouxeram a humanidade para um período de trevas. E esses enxertos têm acontecido até hoje. Tem gente seguindo enxertos até hoje. Enxertos que ainda estão em alguns livros sagrados. O Torá existe como era naquela época. Alguns falam que precisa de interpretação. A própria Bíblia sagrada, como sagrada por alguns, se você lê Levítico, está cheio de barbaridade. Você pode vender a sua irmã, você pode escravizar as pessoas desde que não sejam da sua comunidade. Então são enxertos de ser humano, isso não é a palavra de Deus. Então, seguindo a linha aqui, então tudo que é baseado no nosso instinto, nós temos que filtrar, para não ficar carreado de agressividade. Porque a agressividade era parte da nossa existência até pouquinho tempo atrás. Necessária, hoje não mais. Evitar os agressores também. Esse é o segundo ponto, tópico lá da Unesco. Esses agressores muitas vezes estão dentro do nosso lar, estão dentro da empresa que a gente trabalha. E às vezes a gente ainda não consegue ter um total distanciamento, mas o distanciamento psíquico é extremamente importante. Não permitir que as pessoas roubem a nossa paz. Então, se alguém me agride de alguma forma, como eu interpreto? A nível, claro que o ideal é com compaixão, olhando para aquela pessoa e vendo que ela só tem aquilo naquele momento para entregar. Mas se eu não consigo, no mínimo com um olhar de
comiseração, talvez. Não queria usar a palavra piedade, mas talvez é até necessário olhar para a pessoa. Eu estava vindo para o Instituto ontem de manhã. Ontem nós viemos? Enfim, só se você veio ficar. Foi. Ontem eu estava vindo de manhãzinha para cá e na pista tinha um carro no meio da marginal, nem de um lado nem do outro. Eu dei uma buzinadinha pro carro e o cara fez assim, puxou o dedo para fora, raivoso. Um senhor assim, de uma estatura baixa, fortinho, assim, gordinho, né? Um moreno, um carrinho bem desgastado. A mulher do lado também com uma cara triste. E ele botou o dedo e fez assim. Eu passei do lado dele assim. E lembrei que eu estava no centro. E pensei em baixar e dizer para ele: meu irmão, tudo que você pode dar é isso. Mas, naquele momento, se eu fizesse isso, talvez eu não auxiliaria. Não, seria. Então, Seria orientar. não seria uma coisa que ia apoiar o cara. Então eu falei assim, bom. Muita coisa poderia. Eu também poderia puxar uma arma e falar para ele quanto você quer pôr o dedo. Mas, como a gente está em outro estágio de vida, né? Eu pensei como eu não pode permitir agir com agressividade com o outro, em nenhum formato. E em segundo lugar, entrar na agressividade do outro. Então eu abençoei ele. Primeiro eu fiz assim, toquei com o meu carro, observei a situação dele, toquei com o meu carro e fiz uma oração de lá até aqui, para ele e para mim, porque meu ego também às vezes me chama, dá uma freada aí, bota esse cara no lugar dele. O ego da gente, né, também chama a gente para fazer isso. Então, não agir com agressividade, não permitir que a agressividade se instaure na gente como resposta, não ser reativo e não entrar na agressividade do outro. Distanciamento psíquico. Terceiro, Unesco, no ano de 2000, chama Unesco 2000 esse comunicado que era para vários países assinarem, etc. Ser generoso é outro item da Unesco. Olha que legal, está bem alinhado com o que a gente fala. Ser generoso, ser o mais generoso possível sempre, mesmo com os aproveitadores, porque os aproveitadores, quando percebem que a gente é generoso, às vezes, mas a nossa energia elimina isso, sabe? Astuto como as serpentes, simples como os pombos. Não é ser bobo, é ser generoso. Sempre seja generoso. A generosidade é o caminho da abundância. Olha o mesmo que disse: ouvir para compreender. Então a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. Atenção no que a pessoa está falando. Atenção às pessoas. É importante que eu ouça quem está falando comigo, o interlocutor, com atenção. Até porque é um desrespeito não ouvir com atenção. Mas é um desrespeito comigo também, porque eu não entendo. E quantas vezes a falta de entendimento causa brigas gigantescas e problemas seríssimos. Você sabe que eu percebi lá na avó, que o maior problema da avó é que ela não sabe se expressar. E o segundo problema é que ela não entende o que os outros falam. Aliado a esses dois problemas, se o outro do lado de lá permitir a agressividade, explodiu o mundo. Então a gente tem que estar atento, porque as pessoas não falam igual a gente. Ninguém fala igual a gente, né? Atenção no ouvido, para compreender, buscar compreender. Espera aí, essa pessoa falou me ofendendo mesmo, ou talvez ela falou
no momento de que era aquilo que tinha dentro dela, ou de que ela estava num desespero por algum motivo, ou porque ela estava passando, que talvez não é a mim que ela está agredindo. Deixa eu prestar atenção nisso. Deixa eu buscar compreender melhor o que está sendo dito, como está sendo dito, por quê, aonde. E o contrário também, que faz parte lá do primeiro ponto, quando eu quero dizer, trazer, fazer ou realizar alguma coisa, isso já não é da Unesco, mas é importante, foco no objetivo principal. Meu objetivo principal, por exemplo, é fazer com que o meu filho, vou dar um exemplo, meu filho realize algo para mim ou por mim, ou por ele que eu gostaria que ele fizesse, que eu acho que possa ser melhor para ele. Se esse é o meu foco, eu chamo ele para discutir, ou eu chamo ele com persuasão para convencê-lo do que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente entra com uma intenção e no meio de uma energia se perde totalmente da intenção e aquilo vira uma outra coisa e eu não consigo o que eu queria, e vice-versa. Foco no objetivo, na generosidade, na não agressividade, reatividade, no não permitir que o agressivo se aproxime ou a agressividade se aproxime, de não entrar nessa energia. Outro da Unesco, redescobrir. Olha, eles usaram essa palavra, redescobrir a solidariedade. Quer dizer que nós já fomos mais solidários. Com o advento da população das cidades maiores, nós deixamos de ser solidários para viver numa comunidade maior e ficarmos solitários. Porque a solidariedade agrega. Buscar saber como eu posso auxiliar, onde eu posso ser melhor, o que eu posso ser de apoio, ser solidário, ser parceiro, né? O Divaldo deu uma palestra onde ele traz na palestra dele um exemplo do Nicholas Wilton, se não me engano, Wilton. Eu vou falar, às vezes vocês vão lembrar. Teve no WhatsApp, muito lindo, inclusive fantástico. Não quero dizer propaganda, não gosto. O Fantástico foi até em busca desse cara e gravou uma entrevista com ele. E o repórter falou assim: como é ser herói? Como é se sentir um herói? E a resposta dele falou: qual foi o meu heroísmo? Salvar a vida, podendo salvar? Isso não é heroísmo. Isto é solidariedade. Olha como tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Vocês sabem quem foi o Nicholas Winton? Esse cara foi o seguinte: vocês lembram no WhatsApp que veio um videozinho curto de um cara que foi convidado para ir no teatro, ele nem sabia o que era e tal, e ele estava sentado no meio da plateia, um senhor de quase 90 anos. Quando a moça chega lá na frente e tal, e pede para que ele se levante. Olha como eu vou ficando arrepiado de contar a história desse cara. E ele se levanta, circulou o WhatsApp isso. E aí ela pega e fala assim: o senhor sabe quem são essas pessoas ao seu lado? Ele olha para os lados, não. Na sua frente, não. Na plateia tinha mais de 600 pessoas na plateia. E ele olha para as pessoas e fala: não sei. Falou: são as crianças que você salvou quando houve o Holocausto. Esse homem salvou 650, se eu não me engano, 656 crianças no Holocausto. Ele já imaginava o que ia acontecer. E ele ia nas famílias, nos austríacos, nos judeus, e pedia para as famílias que lhe dessem os filhos,
para que ele pudesse salvar, levar para a Inglaterra. Só a Inglaterra, ele escreveu cartas para os países, só a Inglaterra e a Suécia, se não me engano, aceitaram receber essas crianças. E ele conseguia, você vê, imagina a afeição de um pai, de uma mãe, entregar um filho de 2 anos, de 1 ano, de 5 anos, para ele, para que ele pudesse salvar a vida dos filhos. E o navio que ele conseguiu para levar essas crianças só cabiam 650. Ele tinha um projeto de buscar mais 200 ou 250. Quando ele foi, ele chegando nesses lugares, ele já foi conseguindo as famílias para adotar essas crianças todas. Quando ele conseguiu voltar, as 200 e poucos já tinham sido levadas para os túneis de gás e já tinham sido incineradas. A gente não vai precisar salvar crianças nesse sentido. Mas o convite para a gente que é espírita, tem a nossa casa, tem a apometria, tem catarrina, tem sétimo sagrado, tem um monte de coisa, tem a ayahuasca, tem os rituais, tem esse salão, tem uma cozinha para a gente fazer comida, sanduíche, o convite que a gente pegue firme para levar para as pessoas além da mensagem. Esse é o convite do Cristo, esse é o nosso convite, esse é o nosso projeto. Nós estamos distantes ainda, né? Estamos tão distantes, a gente ainda briga para ser dono da razão. É no trânsito, o cara põe o dedo para fora. Quantas vezes eu não fiz dedo para fora? Nem tanto tempo atrás, às vezes grito com um filho, com uma esposa. Com uma esposa não, só tenho uma esposa. Com a sogra eu nunca gritei, graças a Deus. A sogrinha minha é uma gracinha. Minha ex-mulher não veio hoje, como é que eu vou atormentar ela? Você mandou mensagem? Nós ainda ofendemos, agredimos, matamos, a humanidade ainda mata por religião, mata em nome de Deus ainda, e muito. Imagina como estão vivendo os curdos, aquele pessoal. As pessoas ainda são assassinadas em nome de religião. Ninguém entendeu nada sobre religião, né? Mandela, olha esse exemplo. Mandela, no primeiro dos comícios dele, um dos primeiros lá dos comícios dele, um cara se aproxima e fala: eu quero falar com o senhor, quero lhe pedir perdão. Perdão por quê? Porque eu fui contratado para te matar. Está aqui a arma. Mas quando eu vi a tua grandeza, eu não consegui te matar. Mas se o senhor quiser mandar me executar, porque eu vim para isso, recebi dinheiro para isso, que eu ia te matar. O senhor, como hoje é o presidente eleito, se o senhor quiser mandar me matar ou me encarcerar pro resto da vida, o que o senhor fizer. Mandela falou assim: eu quero você perto de mim, você será um dos meus melhores amigos, porque você tinha motivo, condição e não fez. Olha a grandeza de alguns seres que vieram para nos dar exemplo, e a gente ainda às vezes briga por dinheiro, por bobeira, né? Por coisas tão efêmeras, né? Porque o outro no momento falou uma coisa, porque o filho fez uma coisa que deixou a gente, porque os 2 filhos quebraram a geladeira. Uma vez eu vi uma história, uma vez, eu não vou contar a história, porque uma vez eu fui novamente com um geladeira com as casas novas, né? Eu só tenho que deixar a foto, sabe? Fala mais alto, porque está gravando. Uma vez, mas só que aí eu vi na caminho e tal, porque eu não me encaixo na igreja católica. Foi o Canção Nova, não?
Acho que Foi o foi. retiro da Canção Nova? Foi, aí eu fiquei. Nossa, mas é gostoso, hein? É, gostei. Eu adorei, eu te fez também, adorei. A doutrina é Eu diferente, encaixa a doutrina. Né? mas é muito gostoso. Mexeu com você? Eu gostei de ficar lá, tipo. Eu conheci o pessoal. Foi o retiro, não? Aquele de 3 dias, 5 dias? 5 dias. Muito bom, né? Chorou alguma vez lá? Não. Não? Tio chorou umas 40. E aí? Minha mãe tinha acabado de desencarnar e me encaixaram assim, 3 dias depois, 2 dias depois. Não, eu não encaixei com nada, sabe? Não, me encaixaram com ele lá. Eu entendi, tio. Tipo. Depois de um tempo eu me encaixaria com o que os caras falavam, mas na época eu tava meio. A doutrina estava diferente. Mas também tava com a cabeça meio. Sim. E. Só que eu gostei do passeio só, né? As pessoas, né? São pessoas que estão buscando. Não, pessoas muito gente boa. É isso, estar em egrégora de quem busca, tio. Muita gente muito gente boa. Mas eu lembro que me falaram com uma senhora que ela ia levar o soro para a cadeia do pessoal, sabe? E eu estava o pessoal na cadeia. E aí eles falaram que ela estava cuidando de um rapaz lá, falaram, nossa, você tem carinho com esse cara, né? Ele deve ser simpático, né? Alguma coisa. Não, ele não é nada, meu. Ele é assassino do meu marido. Olha aí. Olha que exemplo. Olha que exemplo. Vocês lembram do japonesinho? Lembra do japonês? Aquele cara, eu sou fã dele até a morte. Lembra do japonês? Mataram os filhos dele, sequestraram o filho dele, assassinaram o filho. Não eram funcionários. Ele contratou depois que os caras saíram da cadeia para ser funcionários dele, para trabalhar com ele. Você é um trabalhador exemplar? Ele trouxe os caras para trabalhar com ele. Trabalhar um tempo antes de Trabalhava até quanto? E ele trouxe os caras depois da cadeia. Não só foi mais do que perdoado, olha que atitude, muito difícil. A gente ainda não aprendeu. Martin Luther King, fera, conhece? Ele disse o seguinte: a gente ainda não aprendeu. A frase dele é: o homem aprendeu a voar com os pássaros, nadar com os peixes, mas ainda não aprendeu a ser irmão do seu irmão. Gandhi: toda vez que estamos contra, armamos. Toda vez que estamos a favor, amamos. Então a nossa pegada agora é ser a favor das pessoas. Não vamos mais ser contra nenhum movimento. Eu sou contra petista. Eu não sou mais contra petista. Eu sou a favor das coisas certas. Não, estou brincando. Vamos ser favoráveis, porque a favor agrega. Tá? Vamos vencer pelo amor. E vamos nos preparar. Você perguntou 2021, tio? 2021 vai ser um ano muito turbulento. Pior que 2020? Muito pior. Porque virá a esperança da vacina e a vacina para alguns vai funcionar bem, para outros nem tanto, mas alguns estão funcionando bem sem vacina e outros nem tanto. Mas não sou contra a vacina. Acho que quem acredita é importante que vacine, né? E quem não acredita é importante que se cuide muito. Mas quem se vacinar também, por favor, não deixa de tomar um zinco, de fazer a suplementação, a vitamina D. Poxa, mas a pessoa às vezes não tem condição de nada disso. Eu sei. Então esse é um trabalho para quem tem condição. Auxilia os outros nisso. Seria de excelente valor, né? Não deixa de sorrir. Mesmo nas turbulências, sorrir, né? Não deixa de buscar um trabalho onde você pode ser útil, onde você pode auxiliar o próximo. Isso é escudo segundo Cristo, né? Não deixe de praticar algum exercício físico, no mínimo uma caminhada que seja, para que o teu corpo desenvolva o que é necessário. Não deixe de tomar um pouco de sol. Não deixa de se reunir com os teus amigos.
nem que você tenha que manter a distância de 2, 3, 5 metros, não tem problema, máscara. Eu sou contra a máscara, mas a ciência diz que é boa, então vamos usar quando tiver com mais gente. Não deixa de fazer a tua parte, nem que você tome vacina. Por que você está a favor da vacina? Vai. Porque qual é o motivo que você não está a favor? Eu não sou contra a vacina. Não é contra, não é a favor. Eu não tomaria agora, A vacina mais rápida que foi desenvolvida pelo ser humano até hoje demorou 10 anos para desenvolver. Mas naquela época é diferente dessa época. Verdade. A tecnologia, a tecnologia. Verdade. Toda vacina veio com receita. Eu te A vacina perguntei veio com receita. A demorou 10 anos quando os caras verdade. não aprenderam o que era. Não, mas já tinha muitas vacinas, quando aqui demorou menos tempo, demorou 10 anos. Tem vacina que saiu há pouco tempo, demorou 30 anos, saiu há pouco tempo. que assim, vou te falar porque eu estou perguntando. Não, mas deixa eu só finalizar mais. Tem gente que foi vacinado para gripe e pegou o Covid. Tem gente que tomou vacina para gripe e pegou o Covid, que é uma derivação de gripe, vírus, igual vírus de gripe, alterado por algum motivo, talvez laboratório, talvez a natureza, né? De qualquer forma, a Divina Providência está usando para auxiliar na regeneração do planeta. Mas o cara tomou uma vacina para gripe, tomou há pouco tempo, porque a vacina para gripe não tem muito tempo, e ela pegou o Covid. O Covid ainda está, tem várias mutações dele aí, segundo a ciência. Tem várias. E a ciência, diante da mutação que surgiu há menos de um mês, 2 meses, falou que a mesma vacina vai servir. A mesma mutação está chegada agora. Ainda tem mutações para acontecer. Então eu vou enfiar a doença com anticorpo de cavalo, ou seja, outra coisa no meu corpo, sendo que não tem ainda umas 100%, né? A própria Anvisa está sendo pressionada pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos deputados e tudo mais, para liberar a vacina aqui, qualquer uma que seja de 95%, seja de 80%, seja de 50%, que era 80% semana passada, semana de 50%. Né? Está sendo pressionado porque a Anvisa, naturalmente, precisaria de mais tempo para saber quais são os efeitos colaterais reais que essa vacina pode trazer. Então eu vou servir de objeto de estudo aí. A minha assim, percepção é que agora é geopolítica. Que Agora o jogo é político. isso faz tempo que é verdade. Agora tá esse jogo político, direita, esquerda, Não, mas isso aí você está falando no Brasil ainda. Mas para fora, deixa eu falar uma coisa que ninguém sabe, ou pouca gente sabe. O Brasil ainda não começou a vacinação, verdade? E no jornal todo dia sai, o mundo está se vacinando, não sei o quê. Nenhum país do mundo vacinou 2% da população ainda. Ninguém, nenhum país, Estados Unidos, não vacinou 1%. Qual é o país mais desenvolvido, não sei o quê, que está mais... não vou falar da China, porque a China vai ser o último a acabar de vacinar o povo. É muita gente, é muito grande. Tem território lá que chinês não visita chinês. Então, mas aqui, vamos pegar país aí, Suécia, não vacinou 2% da população ainda. Então é muito novo ainda. Porque aqui a Anvisa, alguns departamentos são muito sérios no Brasil. A Anvisa é um deles. Né? Para esse quesito. Talvez moroso, mas eu não acredito que os caras estão de todos errados em não ter liberado ainda. Eu não tenho muita informação que só pego o título das notícias. Sim. Não fico aprofundando, entendeu? Mas eu imagino que a vacina vai ser uma coisa boa. Também? Eu imagino. E desejamos que seja, né? Nós temos quantas vacinas você já tomou na sua vida? Eu acho que eu tomei as de infância. Tomei todas. Todas. São vacinas que também Tomei antitetânica agora há pouco tempo.
uns 4, 5 anos, né? São vacinas que vieram para uma pandemia, uma epidemia. Eu não tenho nada contra a vacina, acho que vacina é um tema extremamente importante. Eu estou com o pé atrás com essa, por causa da agilidade desse processo. E estão pegando, por exemplo, o cientista e falando para o cara, ó, você tem que fazer, tem que aprovar. Peraí, os caras estão pedindo o tempo deles, não estão dando o tempo deles. Ah, mas lá no outro lugar já aprovou, mas pera um pouco. Aí o outro lugar. Na verdade, a gente não sabe. Menos as pessoas. Tem até a teoria que fala que a vacina já estava pronta quando inventaram o vírus. Não, eu não duvido, mas eu não duvido que estivesse. Então, não sei, então. Pode ser. A gente sabe. Não duvido. Como que desliga? Encerramento. Você não precisa encerrar aí.